Atenção, o experimento a seguir não deve ser realizado na presença de um adulto. É claro que a gente não pode generalizar quando se trata de pessoas no espectro autista, mas eu quero contar para você o que significava para mim um campinho de futebol, eu que era uma criança autista. Ladeado pelas ruas Orlândia, Itapura, Piracicaba e Rua Itararé, existia um enorme espaço vazio que ainda não tinha sido ocupado pela especulação imobiliária. E obviamente a molecada aproveitava para jogar bola. Mas eu, como não jogava bola, só tinha uma preocupação: como atravessar aquele enorme espaço vazio da melhor maneira possível. Na prática, eu queria ir do ponto X até o ponto Z, e não tem muito segredo isso. Na prática você pode fazer o quê? Você pode ir pela Rua Orlândia, descer a Rua Itapura, ou então você pode inicialmente descer a Rua Itararé e pegar a Rua Piracicaba, ou simplesmente atravessar o campinho vazio e vai direto de X até Z. É óbvio, isso aí não tem dúvida nenhuma que essa é a melhor maneira de fazer. Mas para mim, enquanto autista, e na época eu não sabia que era autista, a coisa não era tão simples assim. Mas presta bem atenção naquilo que eu acabei de dizer. Na prática, é óbvio que a distância mais curta entre X e Z é uma linha reta. O que eu não tinha percebido ainda, porque eu ainda não tinha estudado no colégio, nem em lugar nenhum, é que eu tinha acabado de me deparar com o Teorema de Pitágoras. Eu, na década de 60, e Pitágoras, na era 550 a.C., estávamos com a mesma preocupação. Qual é a relação entre a linha que une X até Z e as outras linhas laterais, de X até Y e de Y até Z? Pitágoras queria, obviamente, estabelecer um teorema, criar uma fórmula para isso. Eu não estava tão pretensioso assim. Eu só queria entender na prática mesmo o que significava, por que eu tinha que atravessar de X até Y direto e por que eu não poderia fazer de X até Y e de Y até Z. Por que uma coisa era menor do que a outra. Enquanto Pitágoras brincava de escrever fórmulas, eu fazia o quê? Eu brincava com 3 pedacinhos de pau. E o que eu fiz com esses 3 pedacinhos de pau? Eu comecei a alterar o ângulo entre A e B. Fui aumentando o ângulo, aumentando novamente o ângulo, até transformar os 2 pedacinhos de pau representando A e B em uma única linha reta. E colocando essas 2 linhas unidas ao lado da linha H, o que eu descobri? A mais B juntas eram maiores do que H. Portanto, a menor distância é H. Essa foi a conclusão prática que eu cheguei para uma fórmula que tinha sido descoberta por Pitágoras no ano de 550 a.C. Dessa forma, eu já estava razoavelmente satisfeito. Eu consegui me convencer que realmente a distância entre X e Z é muito mais curta do que se eu somasse a distância de X até Y com Y até Z. Eu estava completamente convencido de que isso era verdade. Porém, eu fui para casa e ainda não estava muito satisfeito com isso não. Alguma coisa ainda estava me atordoando as ideias. Eu comecei a criar na minha cabeça alguns caminhos alternativos. E se eu fosse do ponto X até metade do caminho A? E aí dali eu partisse em direção ao H e descesse novamente até a linha de baixo, até a linha B, e depois fosse até a linha Z. Ou seja, eu criei 2 triângulos retângulo ali. Obviamente eu não sabia que se chamava triângulo retângulo, mas eu criei 2 triângulos. Será que isso seria menor ou maior, ou será que ele continuava obedecendo a fórmula original? E para complicar um pouco mais, eu comecei a aumentar as divisões que eu fazia nesses pequenos triângulos. E eu fui aumentando a quantidade de triângulos e diminuindo o tamanho das linhas A e B. Bom, e só para deixar claro, hoje eu sei que essas linhas se chamam catetos. O cateto A e o cateto B. E a linha que une X até Z é a hipotenusa. Mas vamos lá, eu aumentei o número de triângulos. E aí? Pois bem, e se eu fizesse este processo de subdividir os catetos infinitas vezes, mas tantas vezes, que ao final eles ficassem tão pequenos que eles se alinhassem com a hipotenusa, que eles ficassem praticamente alinhados em uma única reta de X até Z.
Estaria eu burlando algum teorema criado por Pitágoras? Certamente não, porque agora a gente está falando em escalas infinitas, e uma coisa que eu aprendi é não brincar com o infinito. Bom, como isso aqui não é aula de matemática e eu também não quero arrumar encrenca com um cara que viveu antes de Cristo, a gente vai parando por aqui. Mas eu acho interessante a gente entender que quando a gente vê uma criança autista olhando para um campo de futebol, ela pode não estar necessariamente pensando em correr atrás de uma bola. Ela pode estar tentando dialogar com o universo. Beleza?